Kemi. Kemi agora caminhava só, escutando os próprios passos no silêncio da noite. Meditava na palestra que ouvira sobre o capítulo A felicidade não é deste mundo. A felicidade é uma utopia se baseada em coisas perecíveis. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Os conceitos do Evangelho levaram-no a meditar sobre sua vida, até então. Origem obscura, desde pequeno lutara por sua independência, na conquista de seu diploma, sem auxílio de ninguém. Ainda menino, o pai falecera, restando-lhe o carinho da mãezinha doente e uma irmã mais moça. Era esta a sua família. Atingira a fase adulta, sem tempo para diversão fútil ou mesmo namorar. O trabalho e a responsabilidade do lar o afastaram de qualquer ilusão, mas não o impediam de sonhar com alguém especial. Kemi era um tipo atlético e elegante, cabelos castanhos e olhos penetrantes. Educado e gentil por natureza, era cortês e delicado com todos. Seus modos distintos cativavam ao primeiro contato. Inteligente e sutil, hábil no falar. Tornava-se facilmente confidente das pessoas. Teria sido um excelente psiquiatra, talvez. Atingira os 27 janeiros e, há um ano, com um amigo, montaram um escritório de advocacia. Este era Kemi, um jovem advogado. Recordara-se das noites mergulhadas em livros e do trabalho de escriturário para garantir sua sobrevivência e a da família. Sentia-se, enfim, recompensado pela privilegiada posição econômica que no momento desfrutava. Mas ainda havia muito a conquistar. Debatia-se entre a razão e o coração, atraído por Isis desde o dia em que a vira. Não obstante o respeito, entre eles havia um elo muito forte. A diferença de idade não era barreira para o mútuo entendimento. Seu aspecto delicado, o rosto de traços finos atraíam-no. Considerava-a culta e conversavam sobre vários assuntos. Seu modo afetuoso e a doçura de sua voz o encantavam. Kemi, de amigo, passou a ser um espectador daquelas duas criaturas que, distantes, sobreviviam sobre o mesmo teto. Observador arguto do comportamento humano, pegava-se meditando naqueles personagens e na mudança que se acentuava entre os esposos. Algo mudara. Já não era com a mesma espontaneidade que os visitava. Esquivava-se dos convites para jantar, sentindo-se intruso e pouco à vontade. Mesmo afastado deles, percebia ser uma peça fundamental daquele quebra-cabeça. Seus pensamentos atingiam o ápice naquela noite, de volta do centro espírita. Ao chegar, recolheu-se em seu quarto mais rápido que o habitual. Seu comportamento chamou a atenção da mãe, ainda acordada. "Meu filho", chamou, "vai deitar-se?" "Sim, mamãe, estou um pouco cansado. Pensei que dormia." Beijou-a amoroso. "A senhora está bem?" perguntou preocupado. Ana olhou carinhosamente e sorriu. "Estou bem, meu filho. Se precisar de algo, me chame. Vou deitar-me." E saiu do seu quarto, depois de beijá-la novamente. O sonho. Tinha o cérebro tumultuado, queria ficar só. Deitou-se para dormir, mas não conseguiu. Sentia-se estranho. Percebeu que seu corpo se dilatava no espaço, como quem começa a dormir, mas via-se estirado na cama. Consciente do seu estado, Kemi entrava em pleno desdobramento. Transportou-se para uma residência, estilo antigo, rodeada de plantas, grande e arejada. Ele era o seu proprietário. Orion, o protetor espiritual de Kemi, acompanhou aquele pretérito, fazendo-o compreender o que se passava em seu íntimo. Seu pupilo merecia saber. Suas atitudes nobres naquela existência haviam angariado crédito suficiente. Faltava despertá-lo para a religião dos espíritos e compreender as revelações do mundo invisível. O amigo espiritual aguardava paciente que ele se tranquilizasse quanto às tribulações da vida.
para auxiliá-lo como porta-voz de socorro às pessoas necessitadas. Kemi, em desdobramento, viu-se naquela mansão com uma mulher, venturosos, sem filhos e em perfeita harmonia conjugal. Nada os perturbava. Os pensamentos se correspondiam apenas com um olhar. Viu-se passeando com a meiga esposa pela alameda de um bonito jardim, cheios de sonhos e esperanças. Depois viu-se só, viajando por lugares desconhecidos. Desesperado, tentou voltar, mas não o conseguiu. Despertou daquele torpor, suado e desesperado, sem se dar conta de onde estava. Nesse momento, um barulho maior na casa o fez voltar à realidade. Assustado e convicto de que havia sonhado com Isis, pois ela era a venturosa esposa que o acompanhava no passeio. Pensativo, não conseguia adormecer. Confuso com aquele sonho transformado em pesadelo, não entendia se sonhara acordado ou dormindo. Orion aproximou-se dele amorosamente e, como a uma criança, fê-lo dormir. Kemi não viu o espírito amigo, mas acalmou-se. Dório. Amélia estava cuidando de suas plantas quando seu irmão chegou. Dório, há quanto tempo não o vejo? Aqui estou, em carne e osso, disse-lhe abraçando-a efusivamente. Dório, desfrutando de merecida aposentadoria, deixava a família para repousar por uns dias na companhia da querida irmã. Que surpresa agradável, Dório. Por que não me avisou que chegaria? Quis fazer uma surpresa, Melly. Assim não foi melhor? Como vão as coisas por aqui? Tudo bem, disse Amélia, conduzindo-o a casa adentro e guardando seus pertences. Os dois irmãos conversavam animadamente sobre a família que ele deixara para trás. Entre eles existia grande afinidade espiritual. Excelente médio psicofônico, evidente, sua visita era oportuna. No momento, ele surgia como um auxílio. Havia tantas pessoas que batiam à sua porta. Os irmãos, os irmãos pareciam dois velhinhos vestidos de anjo. Tinham as cabeças encanecidas e os modos afáveis, próprios das pessoas generosas e desinteressadas. Naquela noite mesmo, reuniram-se em oração para alcançarem as bênçãos celestiais. Fortaleciam-se a fim de se tornarem elementos valiosos em benefício das almas entregues à sua tutela espiritual. Alguns amigos de Amélia vieram receber orientações, valendo-se das faculdades mediúnicas do irmão. Entre os participantes estava Isis. Eram 15 pessoas acomodadas confortavelmente em bancos e cadeiras. O culto no lar iniciou com o soar das 20 horas, no velho relógio da parede. Após as batidas, o silêncio os envolveu. A sala estava banhada por uma penumbra que vinha da iluminação da rua. Oravam silenciosamente e mantinham-se em suave expectativa. Alguns já o conheciam e outros estavam ali pela primeira vez. Esses últimos se quedavam em quieta expectativa. Com a vulgarização dos fenômenos mediúnicos, o miraculoso deixou de existir. O intercâmbio com o mundo espiritual tornou-se natural. Os médiuns disciplinados transformam-se em instrumentos hábeis nas mãos dos espíritos. Suas manifestações tornam-se um lenitivo para os que procuram ajuda. Dório, consciente de sua mediunidade, servia de instrumento aos espíritos, somente em presença de alguém de sua inteira confiança, temendo suas reações. Não era disciplinado, mas Amélia compreendia sua mediunidade e sabia como lidar com ele. O médium precisava de silêncio. Um leve suspiro e o guia dele se manifestou. Os enfermos indagavam de suas doenças. Outros pediam orientações sobre problemas espirituais e de ordem familiar. O espírito os ouvia e os orientava. Impelida também a perguntar sobre seus sentimentos, Isis estava indecisa e preferiu fazer uma pergunta mentalmente ao espírito. Talvez recebesse ajuda, sem precisar referir-se ao assunto. Seu problema era pequeno se comparado ao dos outros, mas ansiava saber a origem de seu tormento. Reservou-se ao final. Tinha o coração acelerado. Era sua vez.
Como fizeram os outros, sentou-se em frente ao médium para receber o passe e a orientação. A sutileza de um espírito. Naquele momento houve um interregno. A voz do médium tornou-se diferente, sua fisionomia alterou-se. Ele segurou-lhe as mãos. Aquele contato, Izzy sentiu uma sensação ruim, quis soltar-se, mas a curiosidade fê-la continuar. Era outro espírito que se comunicava. Irmã, os espíritos que se encontram em evolução no orbe terrestre estão revivendo oportunidades perdidas. São necessários os reencontros dos elos pretéritos para que acelerem o ritmo do seu progresso. Muitos vacilam e sucumbem às provas por falta do devido preparo. Assim sucede a todos que almejam progredir. Sobrevêm testes em formas de problemas intrincados, onde cada um deverá se armar de coragem, conhecimento, fé e paciência para transpor os obstáculos, até que os testes tenham solução. A irmã está prestes a entrar em estafa mental, que poderá afetar sua saúde. Aguardemos outra oportunidade, poderá desfrutar da orientação que veio buscar dos espíritos. Esse quadro mental em que se debate muito a tem atormentado. É preciso coragem, irmã. É tudo que podemos lhe adiantar. É o pretérito de ambos. Reveremos esse quadro, aguarde. Isis não sabia o que dizer, seus olhos estavam marejados. Ficou profundamente tocada. Aquele espírito conhecia sua intimidade como se convivesse com ela, apesar da impressão negativa que lhe deixara. Terminado o intercâmbio, o silêncio reinou. A voz do médium voltou ao normal. Quase ninguém notou a mudança ocorrida naquela comunicação. Amélia, entretanto, vigilante, o percebeu. Em profundo respeito, agradeceram aos espíritos e encerraram o intercâmbio. Dório parecia voltar de um mundo distante, não se recordava de suas palavras. Todos beberam da água fluida e foram se retirando, pouco a pouco, para seus lares. Isis permaneceu por mais um instante. Indagava-se se o médium tinha consciência do que lhe falara. O olhar dele, porém, não demonstrava saber coisa alguma. Ela desistiu. Estudiosa da doutrina dos espíritos, Isis sabia que era melhor refutar 9 verdades do que se iludir com uma só mentira. No campo das manifestações, tinha muito que aprender. Obsessão. Ela não conseguia esquecer as palavras do espírito. São necessários os reencontros dos elos pretéritos para que acelerem o ritmo do seu progresso. O espírito se referia ao seu compromisso familiar ou seria dela e de Kimi? Aquela estranha comunicação fortalecia mais seus sentimentos em relação a ele. Segundo o espírito, seu caso era um reencontro de almas vinculadas no pretérito não muito distante. A imagem de Kemi não a abandonava um só instante. Dedicava-se com afã à escola, ao lar, mas o devaneio não lhe dava tréguas. Passara-se uma semana, ela perturbada. Precisava encontrar uma saída. Procurou novamente os 2 irmãos. A presença deles dava-lhe certa segurança para compreender o processo ardiloso em que se via envolvida. Queria certificar-se da veracidade daquela comunicação. Participou aos amigos o desejo de conversar com aquele espírito, sem entrar em maiores detalhes. O médium se dispôs a colaborar. Estavam apenas os 3, entraram em oração. A visita de um espírito. Dory concentrou-se, começou a descrever uma visita espiritual que naquele momento estava acontecendo ali. Encontra-se aqui uma menina de cabelos cacheados e loiros. Ela traz em seus braços um ramalhete. Está vestida de azul, à moda antiga. Aparenta a idade de 4 para 5 anos. Se pudessem ver como é meiga e graciosa, deposita em seu regaço uma abraçada de flores com muito carinho e diz que a ama. Isis não conseguia ver o espírito, mas sentia sua suave vibração. Agradeceu as flores espirituais, emocionada. Amélia acompanhava o quadro. O médium informou-lhes que a menina agora afastara-se.
a influência obsessiva. Depois, a fisionomia do médio transformou-se totalmente, estava prepotente e seu ar era zombeteiro. Tratava-se da entidade, que viera na reunião anterior e conversara com Isis. Era o mesmo tom de voz, não tinha dúvida. Ele indagou: a irmã gostaria de falar a sós? Gostaria, se possível. Amélia afastou-se, dizendo: estou na sala ao lado. Chame-me se precisar, Isis. A sós, com o médium, que se submetia àquele espírito, Isis ficou à vontade para falar. A entidade foi logo falando. A irmã se encontra perturbada pelas revelações que lhe foram feitas em sessão anterior e se indaga sobre sua veracidade. Nós nos encontramos a serviço dos irmãos para orientá-los na senda do destino, mas somos espíritos de pouca evolução, não temos acesso a todas as questões porque também possuímos nossas limitações. A irmã vem se debatendo longamente num turbilhão de ideias que lhe tiram o repouso físico e mental. Viemos para auxiliá-la a melhor compreender esse drama íntimo que há alguns meses a perturba. Poderá nos perguntar. Se o preferir, responderemos o que estiver ao nosso alcance. Surpresa com a revelação de seu estado d'alma, pois não participara a ninguém suas dúvidas, o espírito foi conquistando sua confiança, compreendendo a colocação da entidade, perguntou-lhe: irmão, estou realmente muito perturbada. Sinto que se continuar assim poderei adoecer. Tento em vão sair desse emaranhado de ideias. Sinto-me subjugada. Estou sendo vítima de alguma influência espiritual ou será fruto de minha própria imaginação? O espírito silenciou alguns momentos e disse-lhe: a irmã está preparada para ouvir enfoques de uma vida anterior? Se estiver devidamente preparada, poderemos revelar-lhe o motivo de suas preocupações. Isis, sem titubear, pediu-lhe que mostrasse uma razão plausível para seu estranho comportamento nos últimos meses, pois pressentia viver um grande enigma. Notícias de uma encarnação. Marrocos. O espírito, satisfeito, continuou: voltemos à antepenúltima encarnação da irmã, em Marrocos, época em que teve uma vida conjugal muito feliz. As lembranças desse passado que se encontravam adormecidas agora desabrocharam com o reencontro de ambos. A irmã era proprietária de um grande e movimentado bazar, com rico estoque. Além de tapetes persas, comerciava essências e especiarias orientais diversas que vinham de Java, Ceilão e outras regiões como a Índia, mas o principal produto eram os belíssimos tapetes persas. Deveria expor os preciosos tapetes quando um jovem de porte atlético aproximou-se procurando trabalho. Taxativamente disse-lhe: deve ter sido Deus que o enviou. Preciso de alguém como você. Após breve entrevista, entenderam-se quanto ao novo trabalho e ele comprometeu-se a voltar dentro de 15 dias, às 9 horas. Conforme o prometido, ele voltou. Era um jovem belo, cabelos soltos e olhos castanhos, claros. Delineou-se o trabalho e o salário. Os tapetes eram comprados de outros países, peças bonitas e caras. A irmã, solteira e independente, sentiu-se atraída por ele desde o primeiro contato. O jovem rapaz servia-a com verdadeira atenção. Passou-se um ano de convivência e ambos se sentiram envolvidos na mesma atração. Sobreveio o enlace. De empregado, ele passou a ser proprietário. Levaram uma vida feliz em perfeita união conjugal, por 8 anos aproximadamente. Viviam sem tropeços, permutando os mesmos ideais. Costumavam passear todas as tardes para contemplarem a natureza. Numa manhã, necessitavam fazer novas compras para suprir seu bazar. Não havia ninguém para ficar e assumir o comércio na sua ausência. Decidiu-se então que ele viajaria. Nesta altura dos fatos, o espírito fez uma pausa e, dirigindo-se a ela, disse-lhe: ao entrar no lugar onde houver um tapete persa legítimo,
verá que as lágrimas a visitarão, porque a lembrança é muito forte. O tapete é o laço que os uniu durante essa existência. Permutavam suas impressões na escolha dos tapetes de seu bazar. E continuou aquela estranha narrativa que trazia a Isis a sensação de reviver aqueles momentos. Então, ele viajou para um grande centro comercial, onde desapareceu. Soube-se por terceiros que ele havia gastado além do previsto com mulheres e bebidas. Envergonhado de voltar, sem o dinheiro e a mercadoria, preferiu desaparecer sem dar notícias. Desesperada, a irmã recorreu ao consulado na esperança de obter informações, mas todas as tentativas foram malogradas. Abandonada, sua vida perdera totalmente o sentido. Sem motivos para continuar, vendeu o bazar, ficando apenas com sua mansão. Isolou-se em um mundo particular, dentro de casa, perdendo todo o entusiasmo pela vida e a alegria do trabalho. Angustiada, não conseguiu mais se alimentar e dormir normalmente. Foi definhando rapidamente, até que uma tísica pulmonar a levou ao túmulo. Havia perdido a razão única de sua vida. A existência de ambos foi pintada com cores muito fortes. O encantamento. Após esse antepenúltimo encontro, os irmãos, depois de 2 encarnações intermediárias, se reúnem agora, carregando nos refolhos d'alma as recordações adormecidas de seu passado. Este jovem, há pouco tempo, reapareceu na moldura do quadro de sua existência e começou a transbordar dentro de ambos alguma coisa misteriosa e indefinível. Há um respeito mútuo, principalmente por parte dele, a despeito de admirá-la como mulher. O espírito concluiu a narrativa. Isis chorava, não conseguia falar. Esta revelação despertava lembranças que se encontravam adormecidas nas profundezas de sua alma. Era o passado que vinha à tona com seus fantasmas e suas recordações. Timidamente perguntou ao espírito: E agora, o que será de nós? O espírito perguntou-lhe se estava preparada para conhecer toda a verdade. Ela aqueceu, envolvida com sua fala hipnotizadora. Impulsionada pela lembrança, aflorou o amor que permanecia nos recessos de sua alma, e, agora, não sabe como detê-lo. E não terá forças, pois é inarredável. A irmã corre perigo. O sentimento que os une é um sol em que procura se aquecer na gélida convivência do lar. A afeição que possuía pelo companheiro foi se esvanecendo depois de determinados acontecimentos e, hoje, encontra-se vinculada a ele apenas pelo seu senso de responsabilidade e integridade moral. Consciente de seus desvios de outrora, assumiu essa convivência para resgatar seus erros. O passado ruge, o coração não vai resistir. Existe o livre-arbítrio e está nas mãos de nossa irmã o curso de seu destino. Eu corro perigo? Perguntou Isis, impressionada. Sim, a irmã corre perigo. É inevitável de ter o imã de juntar-se ao ferro. Depois dessas informações, o espírito silenciou. Fazendo um sinal estranho, cruzou os braços na altura do peito, com os punhos fechados, como as múmias atadas nos sarcófagos. Um vaticínio. Isis, surpreendida com as revelações, precisou de um tempo para se refazer, acalmar sua mente e o seu coração. Havia muito que ponderar. Ali estava parte de um enigma a ser estudado criteriosamente à luz dos fatos. O intercâmbio havia terminado. Chamou a amiga. Amélia estranhou o ocorrido, pois o espírito já havia se retirado e o médium estava pálido. Despertou Dório daquele torpor e fizeram uma oração. Isis observou a fisionomia do médium, que parecia mesmo não se dar conta de nada. Apressou-se a voltar para casa. Sentia-se confusa, necessitava de solidão. A reunião fora muito envolvente. A sós com a amiga, perguntou-lhe antes dela sair: Está satisfeita com a comunicação? Estou meio confusa, Amélia. Por quê? Não sei.
Cuidado, Isis. Dório é médium sonâmbulo, portanto inconsciente, alertou-a, apreensiva. É isso que me leva a crer em suas palavras. Preciso refletir sobre o que ouvi. Espero que reflita bem. O mundo espiritual atua em nossa vida mais que imaginamos. Portanto, cuidado. Por quê? Você acha que Dória não seja um médium confiável? É um médium sonâmbulo, Isis. O sonâmbulo é um médium maleável nas mãos de espíritos mistificadores, e aí se encontra o perigo. Como? Bem, ele pode ceder sua faculdade a um outro espírito, sem o perceber, e se o interlocutor for sugestionável, ele poderá exercer um domínio temporário. Fique despreocupada, Amélia, saberei me defender. Confio na sua perspicácia. Mas o falso profeta que o Evangelho apregou está justamente atrás daqueles que estão lutando para permanecerem no caminho reto. Não se preocupe, vou estudar a página do Evangelho que fala sobre os falsos profetas na erraticidade. Pois fará muito bem, minha filha. Até outro dia. Vinculada a Kemi por um pretérito distante, e aquele espírito, com suas informações, aumentava sua ânsia, confundindo-a, mas comprazia-se em lhe falar, porque era a única criatura naquele momento a compreendia e alimentava seus devaneios. Só mesmo o trabalho e a fé em Deus poderiam ajudá-la a não cair numa armadilha. Ao chegar em casa, procurou se distrair conversando com a empregada. Inteirou-se dos problemas da jovem doméstica que, com seu humilde trabalho, mantinha sua casa. Depois foi ler alguns livros espíritas, na esperança de que, nas entrelinhas dos valiosos apontamentos, encontrasse o socorro necessário. As mensagens convidavam-na ao trabalho, à renúncia, à aceitação. Aqueles tesouros divinos acabaram por tranquilizá-la. Meditou na vida passada, narrada pelo espírito. Cética por natureza, embora se iludindo, Isis costumava passar pelo crivo da razão o que lia e ouvia, indagava-se. Será tudo verdade? Não estarei me prendendo numa teia obsessiva? Que é esse espírito que parece me induzir a alimentar um sentimento que tento em vão expulsar? Como ter certeza? Concordo até com a possibilidade do meu pretérito, mas daí a correr perigo? Não, não está certo. Direi a Kemi: Deus haverá de me proporcionar a oportunidade de esclarecer tudo.